Queridos, espero que todos estejam bem. Na nossa aula do 9º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da Primeira Grande Guerra Mundial, que vai do ano de 1914 ao ano de 1918. Claro que a guerra ela não começou exatamente nesse período, ela teve antecedentes, que é o que a gente vai começar a estudar agora. Bom, no final do século XIX, mais ou menos, um conjunto de fatores deixou a Europa em uma situação de tensão política que teve como consequência principal a explosão da maior guerra que o mundo conheceu até aquela época. É verdade que a guerra só aconteceu mesmo no início do século XX, mas entendê-la é fundamental sobre o que aconteceu no mundo, principalmente na Europa, no final do século XIX. E aí a gente começa a observar o seguinte: um dos fatores, ou uma das causas que levaram à Primeira Guerra Mundial foi a questão do imperialismo. Matéria essa que nós já estudamos na última aula, né? Vamos só relembrar. Um dos fatores que provocou a Grande Guerra, foi a questão do imperialismo, que era a disputa entre os países europeus por colônias, tanto na África quanto na Ásia. Lembrando que tanto a Inglaterra quanto a França eram os dois países que mais possuíam colônias, tanto na África quanto na Ásia. Nós vamos ter também, para que a gente possa entender a presença e a importância tanto da Alemanha quanto da Itália. Esses serão adversários da Inglaterra e da França. Lembrem-se de uma coisa: a Inglaterra era inimiga da França, porém, durante a fase da Primeira Guerra Mundial, durante a fase da Segunda Guerra Mundial, de inimigos se tornarão aliados para vencer um inimigo muito maior. Nesse caso, a gente vai estar falando um pouquinho da questão da Alemanha e da Itália. Só que a Alemanha e a Itália não se tornaram uma grande potência de uma hora para outra. Então, é importante a gente analisar como se deu todo o processo da unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Vamos começar então pela unificação italiana. Bom, desde 1848 já existiam movimentos pela unificação da Itália, mas a Península Italiana continuava dividida em vários estados. A gente pode colocar nesse momento norte, centro e sul, ok? Vamos lá. Alguns deles eram dominados por reinos estrangeiros, como a Áustria. A Áustria dominava a parte norte, tá? No caso dos reinos do norte italiano, que era uma região mais industrializada, muitos defendiam a unificação, ou seja, a união de todos esses estados. Uma Itália unificada significava a possibilidade do crescimento econômico e a concorrência com as grandes potências europeias. Na realidade, a gente está se referindo aí a Sardenha e Piemonte, que era governada pelo rei Vítor Emanuel II. Ele desejava isso. E o seu primeiro-ministro, Cavour, mais ainda, ele era um dos incentivadores da unificação, por isso ele vai trabalhar para conseguir fazer com que os estados do norte, do centro e do sul se unifiquem sob o seu comando, sob a sua liderança. Bom, continuando. Entretanto, não seria possível uma unificação sem conflitos, sem guerra. A gente já pode imaginar que, infelizmente, não tem como uma boa conversa conseguir fazer com que haja a unificação. Tá? Na parte sul, quem liderou a unificação no norte foi Camilo Cavour, primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel II, que governava Sardenha e Piemonte. No sul, o líder popular Giuseppe Garibaldi, que chegou até a morar no Brasil e a lutar na Revolução Farroupilha. Vocês estudaram isso o ano passado, tá? No período das rebeliões regenciais, tá? Ou revoltas regenciais. Giuseppe Garibaldi conseguiu libertar Nápoles do comando dos Bourbons, que era uma família de nobres francesas que estavam localizadas no sul, então eles tinham uma influência muito grande. Era necessário derrotá-los para conseguir a unificação. No ano de 1861, nascia a Itália, com a união dos reinos do norte e do sul. Porém, ainda havia regiões com a situação indefinida,
eram os estados da Igreja e Veneza. Ou seja, a gente está se referindo à parte do centro. O Papa, ele não aceitava de forma nenhuma ser governado por Vítor Emanuel II. Ele considerava que a Igreja tinha que ter autonomia, independência. Mas, para que houvesse a unificação da Itália, era necessária essa participação. E a gente continua a abordar um pouquinho mais. Por exemplo, os austríacos perderam Veneza para os italianos somente em 1866. Já os estados da Igreja foram anexados em 1870. Entretanto, o Papa Pio IX jamais aceitou a perda da sua autonomia, principalmente da Igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, e declarou-se prisioneiro no Vaticano. Ou seja, eu sou prisioneiro, e aí ficou aquele clima de insatisfação, tá? Teremos, quando a gente falar da unificação da Alemanha, a gente vai ver a Guerra Franco-Prussiana, em que a Igreja vai ser envolvida juntamente com a França. E a gente vai ver o que deu nesse momento. Mas voltando para a questão da Itália, tá? Essa questão nós chamamos de questão romana, tá? Que é a briga com o Vaticano, tá? E os líderes da Itália. Ela só vai ser resolvida no ano de 1929, tá? Com Benito Mussolini, o qual dará à Igreja a independência que ela tanto sonhava em ter. E aí, essa briga, esse conflito chega ao fim. Agora vamos abordar um pouquinho da questão da unificação alemã. Por exemplo, na Alemanha, o estado que liderou a unificação foi a Prússia, uma região mais industrializada e que pretendia transformar o novo país em uma potência industrial. Além dessa questão da industrialização, que pretendia transformar o novo país em uma grande potência industrial, entretanto, a unificação não interessava ao vizinho, nós chamamos de Áustria, que não queria ser ultrapassada pelos alemães. A unificação ganhou força em 1862, quando o Kaiser, que significa imperador em alemão, tá? Guilherme I, convidou a aristocracia, o aristocrata quer dizer, ou chamado de Otto Bismarck, para o cargo de primeiro-ministro. Bismarck deu mais apoio ao Zollverein. O que significa Zollverein? Tá? É uma espécie de uma aliança econômica entre todos os estados autônomos, beneficiando a economia interna e, além disso, ao mesmo tempo, procurava manter um bom relacionamento com os estados vizinhos e modernizava o exército. Para conseguir a simpatia dos estados do sul alemão, Bismarck forçou uma guerra contra a Áustria. É aquela guerra que eu falei com vocês, guerra prussiana e austríaca, provocando a união dos estados do norte, que nós chamamos de Confederação Germânica. A Guerra Franco-Prussiana, que durou do ano de 1870 a 1871, com a derrota da França, que perdeu o território da Alsácia-Lorena, riquíssimos em minérios, em carvão e ferro. Agora, é importante a gente observar que a França, depois de ser derrotada pelos alemães, ela vai desejar uma revanche a todo custo. Então, será uma das causas também, será o revanchismo francês nessa questão. Mas, voltando à Guerra Franco-Prussiana. Como eu havia dito para vocês, os franceses nunca aceitaram essa derrota e, a partir de então, cresceu na França um profundo sentimento de vingança contra a Alemanha, chamada de revanchismo francês. Em 1871, Guilherme I era coroado como imperador do Segundo Reich, e a Alemanha estava unificada e iniciava a sua arrancada para o desenvolvimento econômico e militar. Bom,
Falamos um pouco da questão da unificação da Itália, da unificação da Alemanha. Agora a gente vai começar a analisar uma outra situação que levou à Primeira Guerra Mundial, que é a crise nos Balcãs. Vamos lá. Os Balcãs é uma região do sul do leste europeu. No final do século XIX, o Império Turco-Otomano, que ocupava ao mesmo tempo territórios na Europa e na Ásia, estavam em decadência, perdendo a posse sobre reinos como Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, entre outros. Ao mesmo tempo que os turcos perdiam, outros países se interessavam em conquistar esses reinos. Assim, desenvolveram em conquistar esses reinos. E aí começamos então a questão da rivalidade entre dois países, o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Por exemplo, a Sérvia, ela desejava, o pan-eslavismo, a unificação de todos os países eslavos sob seu controle. Tanto é que ela vai fazer até um acordo político, com a Rússia, que tinha interesses em territórios, do Império Austro-Húngaro. Então, se a Rússia ela aceitasse ajudar os sérvios, poderia ficar com territórios que eram de vital importância para o seu crescimento, seu expansionismo. Por isso, a Rússia acabou aceitando. A Sérvia era, entre esses estados do antigo Império Turco-Otomano, era um dos mais industrializados, mais desenvolvidos, por isso que ele liderou todo esse processo de unificação. Bom, os sérvios tinham o apoio dos russos nessa disputa, pois a Rússia torcia pela divisão da Áustria-Hungria, para assim poder se apoderar de terras da Tchecoslováquia. Para resistir à pressão dos vizinhos, os austríacos pretendiam esquecer as guerras do passado e se aproximaram dos alemães, lembrando que os alemães tiveram que enfrentar os austríacos no norte, no norte não, na parte sul. Então isso também vai ser esquecido, porque os alemães tinham interesses em áreas territoriais da Rússia. Por isso eles vão ajudar, então, um inimigo comum, que era o Império Austro-Húngaro. Bom, começa a partir daí, como vocês podem observar no mapa que está sendo projetado para vocês, uma política de alianças. Então, vamos rever as razões que deixaram a Europa nessa complicada e perigosa situação política. Primeira deles, vamos lá. Com a unificação política, a Alemanha cresceu industrialmente, beleza? Segundo, a Itália, também unificada, pretendia crescer economicamente, conquistando colônias da África. Terceiro ponto que é importante, o crescimento alemão ameaçava o domínio político da França e Inglaterra na Europa, pois as indústrias da Alemanha passaram a fazer concorrência a produtos, tanto franceses quanto ingleses, gerando um clima de animosidade, um clima de tensão. A Inglaterra, por ser o país pioneiro na Revolução Industrial, não vai permitir e vai ser um dos motivos para que se tornem inimigos mortais. Vamos falar então de uma outra situação. A quarta. Os franceses nunca aceitaram a perda da Alsácia-Lorena para os alemães. Por isso, a França vai querer uma revanche. Por isso nós chamamos de revanchismo francês. Quinto, Rússia e Sérvia se aliaram para tentar conquistar parte do território austro-húngaro. E último, vamos lá? A Áustria pretendia se apoderar das terras como a Bósnia, na Península Balcânica. Tudo isso vai gerar conflitos. E esses países começarão a se agrupar, formando então alianças militares. Bom, como se pode ver, a Europa era uma espécie de barril de pólvora prestes a explodir. Por isso, já no final do século passado, o primeiro-ministro alemão Bismarck iniciava a chamada política de alianças militares. A moda pegou e os países passaram a unir os exércitos
dando origem às seguintes alianças. Observe, temos aí a formação em 1882, a formação da Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria. Em 1907, a formação da Tríplice Entente, formando a Inglaterra, a França e Rússia. Bom, a política de alianças deixou a Europa ainda mais tensa do que já estava. O clima de paz armada não esfriou a rivalidade econômica e militar dos vizinhos. E a qualquer episódio de menor importância poderia decretar o início dos combates. Entretanto, o fato que jogou os países europeus uns contra os outros foi muito grave. Bom, o estopim da guerra. O fato que provocou o início da Primeira Guerra Mundial foi chamado de atentado em Sarajevo, que ocorreu em 28 de junho de 1914. Nesse dia, queridos, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, foi assassinado a tiros por um estudante sérvio, que teve a ajuda de outros jovens nacionalistas. Tá? Na época eram chamados de Sociedade Mão Negra. E, a partir desse contexto, tá? Todos depois dessa situação, eles foram presos. Né? Após o assassinato, os austríacos decidiram realizar uma intervenção política na Sérvia. Por exemplo, desculpem, vocês acham mesmo que a Sérvia, depois desse atentado, permitiria uma intervenção política dentro do seu território? Claro que não. A Rússia, por sua vez, se juntou à Sérvia, não permitindo, o que vai agravar mais ainda o conflito, tá? A Rússia se aliou aos sérvios, e a partir daí as alianças funcionaram como um dominó. Entre 23 e 28 de julho, os exércitos já se movimentaram. Aí nós temos, então, alguns tipos de movimentação. A Rússia declarou guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha, em solidariedade aos austríacos, declarou guerra à Rússia. Inglaterra e França decidiram pela guerra contra a Alemanha. Somente um país não manteve o seu trato na aliança militar, a Itália. A Itália, ela é considerada e é chamada de vira-casaca, pois a Inglaterra chama a atenção da Itália dizendo o seguinte: olha, você está lutando ao lado da Alemanha, eu entendo, vocês se unificaram de forma tardia, tudo bem, mas agora lutar ao lado do Império Austro-Húngaro, aqueles que tomaram territórios que ainda está com eles de vocês têm que lutar ao nosso lado. Passa para outra, né? para o nosso lado, para a Tríplice Entente, porque aí você vai estar do lado correto. A Itália, gananciosa, pensando em anexar aqueles territórios que antes havia sido perdido pelos austríacos, ela muda de lado. Passa a apoiar a Inglaterra, passa a apoiar a França e a Rússia. Isso acaba, de certa forma, gerando um conflito maior, né? Bom, a Itália, ela teria feito esse acordo secreto com a Inglaterra e a França para trocar de lado, com a promessa de que receberiam uma recompensa territorial da África. Enquanto os italianos mudavam de lado, a Tríplice Aliança recebeu o apoio da Turquia e da Bélgica. E também da Bulgária, tá? Mas a Turquia e a Bulgária foram os dois aliados de peso, ok? Bom, agora a gente vai começar a entrar nas fases da guerra. Os primeiros meses de combate ficaram conhecidos como guerra de movimentos, pois os exércitos deslocavam por muitos quilômetros em pouco tempo, tentando avançar sobre o inimigo. A guerra, meus amigos, era muito perigosa para a Alemanha, pois o país estava praticamente cercado pelos lados, né? Cercado pelos grupos que pertenciam
ou simpatizavam-se com a Tríplice Entente. Por isso a ideia dos alemães era atacar o lado ocidental, ou seja, a fronteira com a França, vencer e depois se preocupar com o norte e o sul. Para concretizar o plano, os alemães resolveram atacar a França em agosto de 1918, mas invadiram a Bélgica para isso. Assim que os belgas passaram a apoiar a Entente, a invasão alemã não foi bem sucedida, e depois de 4 meses, os grandes deslocamentos deram lugar aos longos estudos e as tentativas de desgaste do inimigo. Os combates que se estenderam de novembro de 1914 a novembro de 1918 eram chamados de Guerra de Trincheiras. Os soldados passaram a enfrentar todo tipo de dificuldade. Primeiro, não estavam devidamente preparados para utilizar novos armamentos da época, que era metralhadora, carros de combate, aviões, submarinos, gases venenosos, entre outros. Segundo, muitos não morriam por ferimentos dos combates, mas de frio, fome, sede, doenças, etc. Apesar desses problemas enfrentados pelos soldados, os países envolvidos sequer pensaram em desistir na guerra. Agora a gente começa a analisar a questão dos anos de 1817 e 1818. Sobre esses anos, pode-se fazer o seguinte quadro. Vamos lá, para a gente entender melhor. Apesar de enfrentar exércitos por todos os lados, a Alemanha ainda não havia sido invadida. O exército russo não possuía armamentos modernos e, apesar de ser mais numeroso, a participação da Rússia no conflito foi desastrosa e as sucessivas derrotas humilharam os soldados. França e Inglaterra não davam sinais de que venceriam a Alemanha tão cedo. Quem se preocupava com a situação da guerra em si eram os banqueiros dos Estados Unidos, que haviam emprestado milhões de dólares para franceses e ingleses. Com medo de não recuperar o empréstimo, os credores dos Estados Unidos pressionaram o presidente Wilson a entrar na guerra, e o que aconteceu realmente em abril de 1917. A entrada dos Estados Unidos favoreceu a Tríplice Entente, que recebeu mais mantimentos, armamentos e contou com um contingente maior de soldados. A participação dos Estados Unidos foi tão importante que os membros da Entente não sentiram a falta da Rússia, que abandonou o conflito em novembro de 1917. Até porque, queridos, a Rússia ela vai ter um momento de crise interna. Nós vamos estar estudando isso na Revolução Russa de 1917, tá? O governo socialista russo assinou um acordo em separado para deixar a guerra. Em julho de 1918, a Alemanha se rendeu. É importante lembrar que dentro desse quadro, a Alemanha, o movimento pelo fim da guerra, também era forte, devido a milhares de mortes de jovens e a crise econômica que tomou conta do país. Os alemães terminaram os combates sem que seu país tivesse sido invadido. Para completar, o Kaiser abdicou o trono e o novo governante acabou com a monarquia. A Alemanha se transformava numa República de Weimar, ou seja, uma república mais aberta para a questão da negociação. Após a derrota dos alemães, teremos então a questão dos tratados de paz, que é importante que a gente analise. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, com uma série de condições impostas aos países perdedores da guerra. O presidente dos Estados Unidos pretendia uma rendição honrosa para os alemães. Entretanto, a Inglaterra, representada por Lloyd George, e a França, de Georges Clemenceau, não queriam perder a oportunidade de se vingarem dos alemães. Então, o Tratado de Versalhes tinha mais de 400 artigos,
mas vamos destacar apenas alguns que eu considero assim que são os mais importantes. A gente vai citar apenas 9, tá? Primeiro deles, o Império Austro-Húngaro deixou de existir, dando origem a novos países, como a Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, entre outros. Segundo, a Alemanha foi declarada culpada pela guerra. Terceiro, os alemães deveriam pagar cerca de 11 bilhões de dólares como indenização. Já que foram eles que provocaram a guerra, eles foram considerados culpados e, então, tem que pagar uma indenização. Quarto, o exército alemão não poderia mais ultrapassar 100 mil soldados. Isso é importante a gente observar. Por quê? A própria Segunda Guerra Mundial ela vai ocorrer como uma tentativa dos alemães de tentar se reerguer. E a gente vai ver isso mais à frente. Quinto, a Alemanha estava proibida de produzir armamentos. Sexto, as frotas aérea e naval deveriam ser destruídas ou entregues aos vencedores. Sétimo, a Alemanha perdeu todas as colônias. Oitavo, a Alsácia-Lorena foi dissolvida, ou seja, foi devolvida à França. E o nono, os alemães reconheceram a independência da Polônia e cederam a ela um pedaço do território com saída para o mar, que nós chamamos de corredor polonês. Bom, essa reunião em Versalhes também determinou a criação da Liga das Nações, que seria um órgão internacional com a função de zelar pela paz mundial. Como hoje nós chamamos de ONU, né? Organização das Nações Unidas, naquela época seria a Liga das Nações. Entretanto, desde o começo, foi possível perceber que a Liga das Nações não era independente, muito pelo contrário, era totalmente dominada pela França e pela Inglaterra. Fato esse que fez com que os Estados Unidos não fizessem parte da Liga das Nações, o que vai enfraquecer. Tá? A Liga das Nações será enfraquecida exatamente por esse fator. Bom, a gente pode observar que muitos estudiosos de política no início do século diziam que a primeira grande guerra era a guerra para acabar com todas as guerras. Porém, a tensão, o sentimento de vingança e o rancor continuavam rondando na Europa. Isto por quê? Aí eu começo a citar para vocês agora o que mais ou menos a gente vai estudar no período pós-Primeira Guerra Mundial. Vamos analisar que os Estados Unidos não concordavam com o Tratado de Versalhes, portanto se isolaram politicamente dos países europeus. Ou seja, os americanos não deram apoio a essa questão da Liga das Nações. A Itália sentiu-se traída, pois não recebeu os territórios prometidos pelos ingleses e franceses. Isso vai gerar um sentimento de raiva, de ódio, o qual vai facilitar a união com a Alemanha para que eles possam, então, se reerguer e chegar à Segunda Guerra Mundial. A Rússia, devido à Revolução Socialista, estava proibida de participar da Liga das Nações, até porque eles abandonaram antes da própria guerra terminar. A Alemanha, além de ter que assinar um tratado tão humilhante, também estava fora da Liga. Portanto, o que se viu que após a Primeira Guerra Mundial, o clima europeu estava muito mais para uma nova guerra do que para a paz. O clima de conflitos que não foram resolvidos, foi a principal causa que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Então, queridos, nós terminamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de estar junto com vocês, né, que a aula seria muito mais dinâmica. Mas, infelizmente, nós não temos essa possibilidade. Por isso, tá? A gente vai se ver na próxima aula. Desejo a vocês tudo de bom, tá? E até a nossa próxima aula. Fiquem com